Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas. Quinzenalmente, especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Sejam bem-vindos ao podcast da Fundação Arcadas, Jus no Fim do Túnel, que hoje conta com a presença de ilustres colegas, Dr. Renato Cury, doutora Flávia Raal, doutora Ana Beatriz Presgrave, doutor Oreste Laspro. Em primeiro lugar, muito obrigado a vocês todos pela presença aqui conosco, pelo prestígio que trazem aqui para o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia e relacionamento entre juízes e advogados e a repercussão da tecnologia sobre o sistema de justiça. O emprego da tecnologia no processo jurisdicional não é uma novidade. Audiências por videoconferência, processo eletrônico e até o uso de inteligência artificial, tudo isso ou já tinha se incorporado ou vem se incorporando à nossa realidade. Por um lado, isso parece ser muito bom, porque foi justamente por conta dessa tecnologia que, no contexto das restrições da pandemia, nós pudemos ter o segmento da jurisdição e o prosseguimento das atividades dos profissionais do direito. Por outro lado, o emprego dessa tecnologia acabou por transformar a realidade da advocacia e teve repercussão nas relações entre advogados e juízes. Aquilo que poderia ser uma opção passou a ser uma questão de sobrevivência. Então, diante desse contexto, a pergunta é o que está por trás dessa nova realidade e o que virá por conta dela. Atos presenciais serão definitivamente substituídos por encontros remotos? A tecnologia vai facilitar a comunicação e a interação de juízes e advogados ou, ao contrário, as ferramentas eletrônicas tornarão cada vez mais difícil o diálogo entre esses profissionais? Enfim, de que forma isso repercutirá sobre o sistema de justiça? Para falar, então, para dar a resposta a esta primeira indagação de como cada um dos colegas avalia, dentro da sua experiência, esse desafio assim imposto, eu passo a palavra ao Renato. Renato, muito obrigado. Você, na qualidade de advogado experiente e de presidente da mais querida das instituições que representam a advocacia aqui no estado de São Paulo, tem certamente uma visão interessante para nos trazer. Muito bom dia e, por favor. Flávio, inicialmente gostaria de agradecer o convite da Fundação Arcadas. É um motivo de muito orgulho e satisfação participar desse podcast juntamente com os meus colegas, renomados juristas, a Flávia Raal, a Ana Beatriz, Oreste, você, e trazer um pouco dessa nossa experiência, vamos chamar assim, nos últimos 6 meses. A partir do momento em que a pandemia se instalou, nós fomos obrigados a transformar aqueles advogados que eram analógicos, eles se tornaram digital e obrigatoriamente digitais da noite para o dia. Então, isso já trouxe um desafio enorme para a advocacia, porque nós, especialmente dentro da associação, começamos a receber um sem número de reclamações e de relatos de dificuldades desses advogados, de entender de que ferramenta ele deveria estudar para poder acessar. Nós sabemos que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a plataforma Citrix para que fossem realizados os encontros virtuais. Sabemos que muitos juízes e desembargadores têm adotado a ferramenta Teams. Isso, por si só, já gera uma dificuldade muito grande para que a advocacia entenda de que maneira ela deve acessar. Passada essa primeira fase inicial, o que a gente vê e tem constatado? Que esta é uma realidade que veio para ficar. E, a partir disso, nós precisamos analisar de uma forma muito serena, muito crítica, quais são os mecanismos de aperfeiçoamento nesses encontros, nesses despachos, nesses julgamentos no formato virtual. Eu coloco aqui, até para todos e para a reflexão de todos, uma situação que a gente vivencia diuturnamente no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal dá o exemplo aos outros tribunais do país, a partir do momento
momento em que teve, né, a instalação do tal plenário virtual, né, a ASP pôde contribuir juntamente com o ministro Dias Toffoli em algumas questões de aperfeiçoamento neste modelo, em que o juiz que se omitisse ou que não votasse em tese estava seguindo a tese do relator. Isso foi trabalho da ASP juntamente ao Supremo Tribunal Federal para que isso fosse mudado, porque era uma preocupação grande, mas a partir dali, né, nós temos visto que a inclusão, por exemplo, de temas absolutamente relevantes por meio do julgamento virtual. Eu já coloco aqui também esta questão para que, né, obviamente, o plenário virtual ele foi criado para aqueles temas já da jurisprudência consolidada. E o que nós temos visto é a utilização do plenário virtual, né, e não pelo julgamento por videoconferência, do plenário virtual, em que não há uma reunião, né, por vídeo desses ministros, onde há o debate. O debate muito importante para a formação e para o desenvolvimento, né, das teses. Então, o que nós temos visto ultimamente é o plenário, esse julgamento virtual mudando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é muito preocupante para nós, né, para a advocacia, e isso precisa ser, de alguma forma, enfrentado e questionado, porque o exemplo a gente sabe que vem lá de cima, e a partir do momento que o Supremo adota esse comportamento, existirá uma tendência dos tribunais aqui também seguirem este caminho, o que é preocupante. Temos também outras questões da dificuldade que advogados, que a advocacia tem encontrado para realizar sustentações orais. Sabemos que advogados têm ficado 6, 7 horas aguardando numa sala de espera, né, o acesso à sessão de julgamento. Obviamente, essas questões também estão sendo endereçadas e tratadas para que haja uma uniformização de procedimento, para que as sessões sejam abertas, para que você consiga entender aquilo que está acontecendo. Então, acho que essa é uma realidade que veio para ficar, ela precisa ser analisada com muito cuidado. As questões precisam ser, né, endereçadas para que a gente consiga trabalhar num aperfeiçoamento. E um aperfeiçoamento que eu colocaria aqui é uma padronização. Uma padronização no formato em que essas audiências, em que esses julgamentos devem acontecer, tudo de maneira a evitar um prejuízo, que no final do dia é o prejuízo do jurisdicionado. Né, o jurisdicionado que é a razão de ser de todos nós aqui, inclusive do próprio Poder Judiciário. Então, o advogado, né, a advocacia, a partir do momento em que está impedida de exercer na sua plenitude a sua atividade, quando encontra uma dificuldade em realizar um despacho, mas verdade seja dita, Flávia, nesses últimos meses a gente tem visto, sim, principalmente dos juízes de primeira instância, uma tentativa maior no sentido de receber, de dar cumprimento aos comandos e de realizar esse tipo de encontro. Obviamente tem várias outras questões que a gente gostaria aqui também, e que acho que no decorrer desse debate a gente vai colocar, que são questões complexas, que eu digo no que diz respeito a audiências, como compromissar uma testemunha neste formato, né, virtual. Então, acho que existem inúmeras questões que ainda precisam ser analisadas, enfrentadas e debatidas. Mas estamos aqui todos no sentido de jogar as ideias e tentarmos encontrar, a partir, né, de um evento como esse, ideias que possam ser, de alguma forma, encaminhadas, tudo por uma tentativa de um aperfeiçoamento dessa prestação jurisdicional neste novo modelo virtual que nós estamos vivendo. E, sem dúvida, é um modelo que veio para ficar. E se veio para ficar, nada melhor do que nós possamos questionar os comportamentos neste momento, para que esses comportamentos, que de alguma forma possam ser nocivos, venham a se cristalizar em detrimento do cidadão. Renato, obrigado. Eu queria ouvir agora, se possível, a visão da Flávia. Flávia, bom dia mais uma vez, obrigado por ter vindo, por estar aqui. E, enfim, você também tem uma larga experiência, Flávia, advogada, além de professora e advogada na área penal, na área criminal. E, Flávia, você acha que a tecnologia tem facilitado ou tem dificultado as coisas? Bom dia, Flávio. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, com o Renato, Ana Beatriz e Oreste, e especialmente podendo fazer essa reflexão, que eu acho que é da essência aí da nossa atuação, como disse o Renato, nos últimos 6 meses, né? A sua pergunta é uma pergunta que me traz sentimentos conflitantes. Eu acho que, em algumas situações, eu tive uma percepção como advogada, em especial, de uma facilitação
que a tecnologia trouxe na realização de alguns atos, mas em muitos momentos, talvez na maior parte deles, uma percepção de confusão, né? Eu acho que o Renato referiu, e você também, Flávio, a inexistência de uniformização nesse tema. E eu acho que no começo da pandemia, em especial, essa falta de coerência daquilo que a gente ia encontrar, quer dizer, como cada tribunal estava lidando com a questão de tecnologia, como cada vara, como cada juiz, trouxe uma insegurança muito grande para nós advogados, né? Porque nunca se sabia que tipo de informação ou de recepção ou de ação se conseguiria ter num determinado caso, porque isso ia depender de como o outro lado, né, o nosso interlocutor estava estruturado para receber essa nova realidade e para usar a tecnologia. Então, eu acho que, em primeiro lugar, isso trouxe uma insegurança e gerou situações muito conflitantes. No meu dia a dia, eu tive situações de ter uma dificuldade imensa de acesso a um magistrado, mesmo aos funcionários, a uma vara, né? De forma que a gente não conseguia ter sequer uma resposta, né, de como fazer o contato, né, qual era o canal de acesso àquele magistrado. Em outras situações, ao contrário, a gente se deparava com magistrados extremamente preparados e com uma boa vontade para fazer esse contato, para ouvir o profissional do direito. Então, eu acho que houve, sim, né, esse movimento de mensagens muito difíceis. E aí, nesse contexto, ficou muito evidente que alguns magistrados que já não gostam do contato com o profissional se aproveitavam da dificuldade tecnológica ou do momento, simplesmente para dizer, eu já não recebia quando o mundo era presencial, não vou receber agora, quando eu posso dizer simplesmente que não tenho como, né? Então, eu acho que isso, de uma certa forma, fortaleceu comportamentos que dificultam muito a atuação do profissional e que afetam diretamente o exercício do direito de defesa. E aí, como advogada que atua na área penal, a gente sempre se preocupou muito, porque no final nós estamos falando de alguém cuja liberdade está em risco, né? Então, a questão de ampla defesa, para quem atua na área criminal, ela é de uma importância, ela tem uma essência que precisa ser protegida, que faz com que essa reflexão que nós estamos fazendo aqui, que o Renato falou, veio para ficar, sempre me deixou muito incomodada, porque a minha grande pergunta é, qual é a herança que nós vamos ter desse momento, não é? Por exemplo, a referência ao Supremo Tribunal Federal que o Renato fez. Hoje eu estava vendo na Folha de São Paulo uma pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, cuja conclusão, a manchete da Folha é a seguinte: nos últimos 30 anos, apenas 1% das decisões do Supremo Tribunal Federal foram tomadas de forma aprofundada e presencial. Olha que coisa chocante, né? Se esse é o modelo que a gente tem, né, se é isso que vai iluminar a atuação de todas as cortes do Brasil, né, que é o domínio, né, do julgamento virtual, de uma forma em que este julgamento não respeite os direitos e garantias, em que esse julgamento seja ali de baseada, a gente está caminhando muito mal, a gente está retrocedendo de uma forma inimaginável. E acho que essa pesquisa do Rio de Janeiro deixa essa situação muito escancarada e traz a gravidade do que é não tratar da questão tecnológica como um facilitador, né? Mas como uma solução para problemas que os tribunais enfrentam, como é a sobrecarga, como é a falta de tempo, para tentar dar uma solução que é simples, mas que não é respeitadora do direito. Então, isso me assusta muito, né? O outro ponto que o Renato falou, que eu queria reforçar, por exemplo, hoje eu tenho um julgamento num tribunal do Rio de Janeiro, que começa às 13h, para a qual eu tenho que estar preparada para uma sustentação oral, e o relator já me avisou, doutora Flávia, se às 21h ainda não tiver sido pautado o seu caso, a senhora peça o adiamento, porque aí a essa altura nenhum julgador vai estar mais muito bem ali, então não é inteligente deixar que o julgamento se prolongue. Significa dizer que da 1 às 9 eu tenho que estar à disposição na frente do computador para talvez, quem sabe, fazer uma sustentação oral. O que na vida real, estando dentro de um tribunal, isso jamais aconteceria dessa forma, né?
Então, que direito é esse? Como é que a gente conjuga esses valores, né? E mais uma vez, quer dizer, eu acho que muitas vezes na atuação da área criminal, a presença do magistrado, do representante do Ministério Público, do acusado que precisa exercer a sua autodefesa, das testemunhas, o olho no olho, a percepção, aquilo que se sente quando se está, por exemplo, numa sala de audiência ou numa sessão de julgamento, ela é muito importante. Nós estamos falando de vida ali, né? Então, eu não consigo ficar calma com a perspectiva de que a gente vai ter uma substituição do presencial pelo virtual, né? Eu acho que a gente tem que olhar esse momento como um momento que nos possibilita construir caminhos de facilitação. Então, acho que e se houver a concordância de todas as partes ali de um determinado processo, para que um determinado ato se realize pelo meio virtual, isso pode ser um caminho de facilitação, de fato, da realização daquilo. Mas tem que haver uma concordância e não a substituição do direito de ter o ato presencial, o despacho com o juiz no olho, a sustentação oral numa sala de julgamento, pelo caminho virtual. Eu acho que é um direito que talvez a gente possa estar adquirindo de também realizar a justiça por esse meio. Mas se a gente olhar como algo que está chegando para ocupar o espaço, para substituir aquilo que a gente vê que é realizar a justiça ali, sentindo a justiça acontecer e não atrás de um computador, a gente está caminhando para trás e acho que essa pesquisa do Supremo é a maior comprovação do perigo que é a fala da tecnologia como algo que vem apenas para somar, né, e que acaba substituindo e transformando a justiça numa coisa robotizada. Então, eu tenho uma sensação dúbia, eu tive experiências, por exemplo, em conversas com presos que estão a 800 quilômetros de distância de mim, principalmente no Innocence Project, que eu atuo, e que foi incrível, porque eu pude conversar com eles com uma facilidade que eu não conversaria, mas eu tenho clareza que uma conversa na câmera do computador, com um policial atrás daquela pessoa, não substituirá jamais uma possível viagem que eu faça para aquele encontro olho a olho. Então, é isso que eu acho que é a reflexão que a gente precisa fazer no dia de hoje, né? Qual é a herança e como é que a gente cuida para que essa herança não seja um retrocesso e um caminho de violação dos direitos. Obrigado, Flávia. Acho que você tocou em pontos interessantíssimos, também na linha do que o Renato já tinha feito. E antes de passar a palavra para a Bia, sabe que me ocorreu se nós temos que agora passar a pensar não no devido processo legal apenas, mas no devido processo presencial. Talvez haja um direito ao processo presencial, é alguma coisa que fica aqui para a gente pensar, não é? Bia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você traz aqui não só a tua experiência de advogada militante, de docente da Faculdade de Direito da Federal do Rio Grande do Norte, Bia que na verdade é aqui de São Paulo, mas está radicada fora daqui, e traz a tua visão, digamos, federal, pelo teu convívio no Conselho Federal e também de fora de São Paulo. Portanto, tudo isso são experiências muito importantes para nós. Nós gostaríamos muito de ouvir tuas impressões a respeito desses temas. Obrigado. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos, a Flávia. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. O tema é super bacana, né? Eu estou um pouco como a Flávia, né? Eu tenho sentimentos díspares, né? E completamente opostos com relação a esses atos virtuais. Porque ao mesmo tempo que eles podem ajudar muito, tanto é que estamos aqui, eu estou em Natal, né? Vocês estão em São Paulo e a gente está podendo ter uma conversa tranquila e se vendo, né? Eles podem distanciar também, né? É bem isso que a Flávia falou, ao mesmo tempo que ela está perto de uma pessoa que está num presídio a 800 quilômetros de distância, isso pode gerar um distanciamento muito grande. E aí eu acho importante a gente fazer uma diferenciação de alguns atos que podem ocorrer por meio virtual, né? Uma coisa é o ato ocorrer de maneira virtual, outra coisa é ele ocorrer de maneira síncrona. Então, essa nossa conversa, ela está acontecendo ao vivo, né? Então, eu estou vendo a reação de vocês, a gente está conversando, e essa é uma realidade. Outra são os atos assíncronos, que é aquilo que o Renato estava falando, que é o plenário virtual do STF.
que aí é uma outra coisa completamente diferente, porque a gente acaba não tendo um contato direto com o próprio julgador. E isso, ao meu ver, eu tive num evento do Conselho Federal sobre isso, até com vários outros advogados, isso, ao meu ver, implica alguma ofensa ao contraditório e ao devido processo legal. Então, eu estou na linha do Renato também, eu acho que a gente vai ser um bate-papo aqui bem concorde, né, de todo mundo meio que de acordo, porque eu acho que está todo mundo no mesmo barco. Eu tenho sérias restrições ao plenário virtual por conta da questão do contraditório e da sincronicidade da prática do ato. Uma coisa é a gente estar fazendo uma sustentação oral virtualmente, e outra coisa é a gente mandar uma gravação, que é completamente diferente. Então, tem a questão da sincronicidade, né? Atos síncronos e assíncronos. Com relação aos despachos, eu acho que a realidade aqui no Rio Grande do Norte está sendo um pouco diferente da de São Paulo. Renato falou que está tendo mais facilidade de conversar com juízes de primeiro grau. Aqui eu estou sentindo exatamente o oposto. Na justiça estadual, eu sinto muito mais facilidade de falar com os desembargadores do que com os juízes de primeiro grau. Parece que os juízes de primeiro grau aproveitaram para se livrar dos advogados chatos, né, que ficam querendo despachar e simplesmente não atendem. Eles disponibilizam um e-mail, eles não respondem, é só para dizer que tem um meio de contato, mas na verdade está muito difícil. Com alguns juízes está muito difícil. Com a Justiça Federal, a gente já tem exatamente o oposto. Eu acho que a Justiça Federal do Rio Grande do Norte está sendo exemplo para o Brasil inteiro de contato direto com o jurisdicionado. A gente tem alguns exemplos aqui incríveis, tanto é que uma experiência que eu fiz, a primeira audiência virtual que foi feita na Justiça Federal foi feita aqui no Rio Grande do Norte com um juiz aqui que é professor da Federal, e ele me chamou para participar como observador externo, justamente para poder identificar pontos que poderiam ser melhorados. E a partir dessa experiência foi feito um manual de boas práticas da Justiça Federal, que está valendo para o Brasil todo. E eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Né, magistratura aliada à advocacia, porque são dois pontos de vista bem diferentes. Tudo aquilo que ele achava que estava super bacana, eu fui apontando, falando, olha, aqui talvez a gente tenha que repensar, isso daqui não pode ser assim. E aí a gente vai dialogando e construindo um modelo positivo que pode ser muito bacana, né, e que pode ser útil. E a gente teve uma outra experiência aqui, ele realizou um mandado, eu não sei se vocês viram, chegou a circular o Brasil todo, ele gravou um vídeo no mandado, e o mandado de citação vem com um QR Code. E aí o QR Code, o jurisdicionado coloca lá o telefone, e aí é um vídeo dele explicando o que é aquele mandado, por que ele está recebendo, o que é o processo, né, para ele ficar tranquilo e quais os próximos passos que ele tem que adotar a partir dali, procurar um advogado para apresentar uma defesa, mas explicar. Então, o jurisdicionado, ele se sente mais próximo da jurisdição. Eu acho, assim, a tecnologia está aí, então a gente tem que usar de maneira adequada, né? Eu acho que isso é super bacana, e a gente está fazendo alguns projetos aqui, a gente já está pensando um pouco maior de como usar esses meios tecnológicos para tornar o processo mais efetivo. Até eu acho bacana. A questão das sustentações orais, a gente tem outro problema que tem dois lados e a gente tem que ver de uma maneira mais cuidadosa. O fato da gente poder fazer a sustentação oral virtualmente facilita a prática desse ato. Então, eu estou aqui em Natal, o meu TRF é em Recife, o TRF da 5ª Região. Fica a quase 300 quilômetros de distância. Então, para eu fazer uma sustentação oral no TRF5, eu tinha que pensar 2 vezes, né? Vale muito a pena, né? Porque tem que viajar, tem um custo alto. Para fazer a sustentação oral virtualmente, custo zero, né? Basta só a minha hora de trabalho de estar aqui no escritório e poder entrar online. Isso facilitou. E aí eu acho que está chegando a essa situação que o Renato e a Flávia levantaram, de muita gente poder fazer a sustentação oral, da sustentação oral passar a ser mais um ato que você pode praticar direto do seu escritório. Então, isso aumenta a quantidade de pessoas praticando, e o nosso código foi um código pensado para atos presenciais. Então, uma sustentação oral de 15 minutos presencialmente, ok. Talvez, virtualmente, a gente tenha que repensar, né, esse prazo. Então, eu acho que tudo vai ter que começar a ser repensado para a prática virtual, o que é uma outra realidade, né? Uma palestra de 1 hora presencialmente, você assiste tranquilamente. Virtualmente, já é muito mais difícil, né? Porque você se dispersa com mais facilidade, né?
e fica mais cansativo. O mundo virtual é muito cansativo. Eu estou dando aulas virtualmente, agora está tudo muito cansativo. Então, o que eu tento, o que a gente está discutindo muito lá no Conselho Federal é isso, né? Essa possibilidade da gente atuar junto com a magistratura para tentar implementar uma espécie de manual de boas práticas, né? A Justiça Federal já fez isso e a gente está tentando... recentemente, semana passada, eu participei de uma reunião a Justiça Federal, acho que está bem à frente nisso e ela facilita um pouquinho. Ela tem um grupo de inteligência, né, que tenta trabalhar melhores práticas, né, e usando a tecnologia. E uma das coisas que a gente vai começar a participar é isso, né, o Conselho Federal, junto com esse grupo de inteligência da Justiça Federal. Vamos tentar melhorar as coisas por aí. Quanto às audiências, a gente tem, acho que o Renato levantou, o maior dos problemas, que é a questão da inquirição da testemunha. Eu tenho percebido aqui, das audiências que eu tenho participado e que eu tenho visto dos advogados aqui no escritório, esse é um problema seríssimo, né? A gente viu que teve recentemente uma condenação de um escritório de advocacia por conta justamente dessa suposta... fraude, né, no depoimento de uma testemunha. Então, eu acho que a gente vai partir para um outro patamar. Eu tenho falado muito isso, eu estou me sentindo, às vezes, aquela velha, né, aquela avó que fica falando a mesma coisa sempre, mas eu acho que a gente vai entrar numa nova era da ética profissional. E a gente precisa levar isso mais a sério, né? Parece que a gente acha que é brincadeira quando a gente fala de ética, e aí eu chamo a responsabilidade para a OAB de novo, né? A gente vai ter que começar a levar isso muito a sério, a ética profissional, para a gente poder se utilizar dessas benesses que a tecnologia pode trazer, mas a gente tem que ter um comportamento muito mais adequado, né? A gente tem que ter um compliance aí mais sério e mais pontual com esses atos virtuais. Acho que nesse primeiro momento era mais ou menos isso, né? Acho que é a primeira rodada de uma visão geral das coisas. Então, eu concordo bastante com o Renato e com a Flávia. A gente tem coisas muito positivas, mas a gente tem pontos nevrálgicos que a gente tem que realmente pensar, e eu acho que o diálogo entre o Poder Judiciário e a advocacia é o caminho para a gente chegar a boas práticas desses atos virtuais. Obrigado, Bia. E antes de passar a palavra para o Oreste, dessas observações que vocês fizeram, claro, várias ideias me ocorreram, mas uma delas é a seguinte: o Código de Processo Civil estabeleceu, como regra geral, a possibilidade das partes fazerem um negócio jurídico processual. Esse tema causou um grande frisson acadêmico, mas está difícil fazer isso se tornar uma realidade. E, aparentemente, a partir de tudo que vocês falaram, especialmente o que a Flávia falou, talvez o processo, o emprego da tecnologia para a prática de atos seja um campo a ser explorado no negócio jurídico processual. Por quê? Porque aí haverá provavelmente um comprometimento das partes na realização, o consentimento e o comprometimento, e, portanto, uma adesão clara, até mesmo do ponto de vista ético. Quem se comprometer efetivamente a fazer, deve fazê-lo muito bem. Esse negócio jurídico processual pode surgir em qualquer processo, porque, na verdade, é uma disposição processual. Então, fica a ideia aqui, talvez haja um campo grande, lógico que isso ainda é muito pouco explorado, é preciso ser difundido entre profissionais, mas talvez a pandemia, mais uma vez, venha a empurrar certas coisas, a apressar, a precipitar certas coisas que já estavam latentes na nossa realidade. Flávio, se me permite, só um adendo, eu acho que essa é a chave para a realização dessas audiências virtuais hoje, né? É um direito, eu concordo plenamente com a Flávia, até esqueci, eu tinha anotado aqui para falar do negócio jurídico processual, mas ele é a única chave, a única autorização legislativa que a gente tem para a realização desses atos virtuais. A gente não pode ter imposição do Poder Judiciário para a realização de audiência virtual, porque ela tem um impacto muito grande na atividade tanto do advogado quanto do jurisdicionado. E é um ônus, um ato eminentemente de jurisdição que não pode ser imputado ao jurisdicionado e aos advogados sem que eles tenham aderido, né, a isso. Então, a única forma da gente fazer hoje a audiência virtual é por meio de negócio jurídico processual. Se a parte não tiver de acordo, não pode fazer. E o CNJ tem respaldado esse ponto. Eu acho que é por aí mesmo. Ótimo. Bom, agora ouvi a opinião e a visão do professor Oreste Laspro, que é advogado experiente
administrador judicial também em recuperações judiciais, professor da Faculdade da USP, amigo de longa data, enfim. Oreste, como tem visto esse fenômeno, você que tem não apenas atuação junto aos tribunais, mas também a tua experiência como administrador nas assembleias de recuperação, que afinal de contas são também um outro desafio, mas que guarda uma analogia com tudo isso que nós falamos até agora. Obrigado por ter aceitado o convite, a palavra é tua. Eu que agradeço, Flávio, acho que estão me ouvindo, agradeço enormemente o convite, Renato, um prazer reencontrá-lo, doutora Flávia, nunca estivemos num evento junto, mas já a conheci, evidentemente, é uma enorme honra, doutora Ana Beatriz, todos nós realmente comungamos de preocupações muito assemelhadas. Eu faria um reparo ou uma pequena discordância da doutora Ana Beatriz quando ela falou que estamos todos no mesmo barco. Na verdade, eu diria que hoje nós estamos todos na mesma tempestade e não no mesmo barco. Eu cito um exemplo, o Renato começou a falar do Supremo Tribunal Federal, e eu tomaria a liberdade de caminhar para o extremo oposto. Durante a pandemia, mais de 10 mil advogados do estado de São Paulo pediram uma ajuda de custo para a Ordem dos Advogados e receberam da quantia de R$100 por mês, simplesmente para conseguir ter uma sobrevida alimentar. Ou seja, de um lado nós estamos nos preocupando como serão os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, mas do outro lado provavelmente nós temos a infinita maioria da advocacia preocupada em como vai jantar, o que vai comer hoje. É uma discrepância, é uma realidade bastante triste, que nos traz a repensar o que nós queremos efetivamente como advocacia no futuro. Eu costumo dizer o seguinte, que não há dúvida nenhuma que nós estamos num período absolutamente excepcional, numa pandemia, em que houve uma mudança substancial do nosso modo de vida, e eu costumo citar, ou dar como exemplo aos meus alunos na faculdade, que na Segunda Guerra Mundial era absolutamente normal o racionamento de alimentos. Aquilo era uma questão de sobrevivência. Era absolutamente normal nós termos que morar, ou as pessoas terem que morar em abrigos subterrâneos. Mas, ultrapassada a Segunda Guerra Mundial, a vida deve voltar à normalidade. E eu costumo traçar esse paralelo justamente quando nós falamos desta evolução tecnológica, deste exacerbado uso da tecnologia para tornar a nossa vida, entre aspas, mais prática, tornar a nossa vida mais fácil. E eu concordo, o Flávio falava, antes de tudo e acima de tudo, nós temos o ser humano. Nós estamos falando de audiências, de julgamentos, e às vezes tem alguns fatos na nossa vida que a gente se arrepende. E um dos que eu me arrependo, há 3 meses atrás, eu voltava dos Estados Unidos e lendo uma reportagem, e aquela lida de reportagem em avião, que você simplesmente descarta o jornal depois, e se os senhores me perguntarem, mas onde você leu isso, Oreste? Eu confesso aos senhores, eu não tenho a menor ideia de que livro que eu estava lendo ou que jornal que eu estava lendo. Mas um jornal americano trazia uma reportagem em que, em razão desse aumento de audiências virtuais,
de julgamentos, eles tratavam especificamente da questão de arbitragem, estavam surgindo nos Estados Unidos empresas especializadas em tecnologia para, usando a linguagem do nosso dia a dia, para melar a audiência. Desde os mecanismos de hackeamento para intervir e destruir a continuidade dos trabalhos, até mecanismos para simplesmente derrubar o sinal e nós não termos a continuidade da audiência. Então, cai numa expressão que eu sempre uso, que infelizmente o mesmo homem que cria a lei, ele cria a fraude. Resta saber para que lado você quer caminhar. Então, eu tenho tido muita preocupação com essa ideia de que, terminada a pandemia, a tecnologia ou as audiências virtuais, os julgamentos virtuais, eles realmente vieram para ficar. E aí eu concordo com a doutora Ana Beatriz, no sentido que é fundamental nesse momento, e antes que termine a pandemia, nós começarmos a refletir que atos podem ser praticados virtualmente e que atos não poderão ser. Que atos funcionam de forma eletrônica, de forma não presencial, e que atos não deveriam ocorrer. Falávamos do despacho. Eu ri da situação enfrentada por mim, porque é melhor rir do que chorar na vida. Um desembargador me atendeu muito gentilmente pelo telefone e dizia, não, professor Laspro, olha, eu realmente pedi vista dos seus autos, são autos físicos, eles estão aqui na minha frente, eu estou examinando os autos. O que é maravilhoso ele estar examinando os autos, o único problema que eu enfrentei é que ele só podia estar examinando os autos com a ajuda da mãe de Ná, porque, na verdade, os autos já estavam em cartório, devolvidos, faziam 2 ou 3 dias, porque constava no sistema, e, infelizmente, como eu precisava de uma cópia dos autos, o rapaz do escritório esteve no cartório e os autos estavam lá. E o desembargador por telefone dizendo que estava com eles e lendo atentamente, o que eu fiquei muito emocionado com essa leitura virtual, em tempos evidentemente eletrônicos. Essa é a única possibilidade que eu antevia. Agora, eu concordo, alguns atos podem ser realizados virtualmente. A audiência de conciliação, me parece que podem ser realizadas virtualmente, pelo contrário, traz alguma agilidade. Agora, a instrução dependeria de um mínimo de regulamentação, aspectos mínimos. Estamos tendo problema aqui na 15ª região, que tornou obrigatória a audiência de instrução, e diz o seguinte, se cair o sinal, o advogado é responsável. Escuta, qual que advogado pode ser responsabilidade? Ele vai sofrer efeitos de confissão porque caiu um sinal? Porque você tinha que ter tomado cuidado para a tua internet ser boa? O professor Liar citou a minha condição de administrador judicial. Existem pedaços do estado de São Paulo que eu ando 100 quilômetros sem sinal. Então, me parece que não é algo absolutamente anormal, caiu o sinal. Foi colocado muito bem a questão de manipulação. A doutora Flávia Raul diz, eu não me sinto confortável de ter o meu cliente sendo ouvido com o policial do lado e eu a alguns quilômetros de distância sem saber o que está acontecendo. Eu já tive em audiências, citando essa parte de assembleia de credores, em que nitidamente o credor ele estava lendo um PowerPoint a pedido da recuperanda com o fim, confesso, de tumultuar a assembleia de credores, porque ela não queria que votasse o plano. Então, evidentemente, isso tudo me faz crer
que, voltando à normalidade, as audiências, principalmente aquelas de instrução, elas devem ser presenciais. Os nossos antepassados defendiam a oralidade do procedimento, não era para que eu e o professor Yasha, que nos conhecemos há algum tempo, não vou dizer há quanto tempo, para não entregar nenhum nem o outro, não era para que nós, ao final da audiência, tivéssemos a oportunidade de ir no Itamaraty, comer uma empadinha e tomar um chopp. A audiência de instrução, a presença do advogado, a presença do juiz tem uma razão de ser, que, acima de tudo, ter o sentimento de como a parte ou a testemunha estão se comportando. O doutor Renato, que é presidente da OAB, agora eu aproveito que eu estou caminhando aqui para o encerramento, estou falando demais, eu tenho uma curiosidade tremenda de ser feita a seguinte estatística: quantos votos vencidos nós tínhamos antes da pandemia e quantos votos vencidos nós temos pós-pandemia dentro das mesmas turmas julgadoras. Porque o meu grande medo é o seguinte: ter havido um comodismo. Ou seja, nós fingimos que está tendo um julgamento. O sujeito, eu estou falando lá, tentando fazer meu discurso, e o sujeito pôs no mute, porque ele está assistindo a Globo News, está assistindo o Netflix. Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou vendo. Eu acredito piamente que 99% deles estão me ouvindo, estão perdendo tempo me ouvindo, mas provavelmente existe o risco, não está tendo nenhum tipo de controle sobre essa situação. O professor Yasha, eu falava, e aí eu prometo estar encerrando, da audiência de Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores, nas pequenas e médias, eu diria que ela funciona dependendo, evidentemente, do público-alvo meu. Ou seja, o credor ele pode estar representado por advogado, pode não estar. Então, nós usamos a plataforma Zoom, e eu, numa das primeiras assembleias, eu usei, olha, quem quiser usar a palavra, usa o sistema de erguer a mão, ou raise hand do Zoom. Com 3 minutos de assembleia, eu via pessoas com a mão fazendo assim, levantando a mão, já que esse era o modelo que ela conhecia de levantar a mão. Ninguém explicou para ela como funcionaria a tecnologia. Então, tudo isso há de ser repensado, e volto a falar, não é porque durante um período de guerra nós tivemos que racionar alimentos, é que significa dizer que, passada a Segunda Guerra Mundial, nós devemos continuar passando fome. Então, essas eram as pequenas e singelas observações que eu gostaria de fazer, o que eu quis fazer, mas o professor Yasha já me conhece há bastante tempo, já sabe que eu sou um pessimista por natureza em relação ao destino da humanidade. Muito obrigado a todos, eu agradeço realmente o convite feito pelo professor Yasha. Obrigado, Oreste. E eu gostaria, então, de fazer uma outra rodada, se possível, com a impressão de vocês a respeito de perspectivas. Nós temos vários desafios. O que nós vamos fazer? Nós vamos regulamentar para uniformizar? Eu dou um exemplo. Baixou o custo de transação, como foi lembrado, e todo mundo, então, agora quer sustentar. Isso explica, em boa medida, essa longa espera, que cá entre nós, nas câmaras, por exemplo, reservadas, empresariais em São Paulo, já havia algo assim. Na verdade, quando você vai pegar a beca de manhã, às 8h30, 8 horas, 8h30, 9 horas da manhã, a pessoa diz: doutor, se não julgar até às 7 da noite, o senhor, né, parece brincadeira, porque eu digo: não, se não julgar até 7 da noite, eu já fui embora, eu já larguei tudo aqui, mas era uma realidade já de algumas câmaras do Tribunal de Justiça. Então, o que eu gostaria, talvez, para nós darmos um fecho nisso, qual é a visão de vocês sobre perspectiva? Nós vamos voltar para o presencial como regra e ficar com o remoto, o virtual, enfim, o que seja, como exceção? Há espaço para uma regulamentação de Conselho Nacional de Justiça? Ou é melhor que as soluções sejam construídas localmente? Eu votaria pela Flávia, Bia, Renato e fechamos com o Oreste. Flávia, pode ser?
Pode sim, Flávio. Então, de novo, né, uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta objetiva, né? Eu acho que, assim, e eu falo, evidentemente, olhando o universo da justiça criminal. Eu acho que tem muitas diferenças com as outras justiças, e acho que o Oreste tocou num ponto que é muito importante, que é a capacidade do advogado, né, para atuar nesse universo digital. Eu acho que, particularmente na justiça criminal, isso traz uma afetação muito grande para muitos advogados, né? Então, quando eu referi à sessão de julgamento que eu vou ter hoje, que eu vou ficar até não sei que horas na frente do computador, eu tenho uma estrutura, eu tenho meu escritório, eu tenho como fazer isso, porque eu não sou sozinha, mas o advogado do dia a dia da justiça criminal, ele vai ter uma enorme dificuldade, né, de lidar com essa nova realidade, né? Então, eu acho que isso não pode ser desconsiderado, porque você não pode impor algo que vá afetar a atuação desse profissional, o que, evidentemente, afeta o direito da pessoa que ele representa de modo, né, muito forte. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trazida para o cenário, tem que ser trazida para qualquer discussão de perspectiva que se faça dessa nova realidade. Eu acho que, do ponto de vista de justiça criminal, a gente tem que pensar quais são os atos nos quais a possibilidade do ato virtual seja um direito a ser exercido. Eu reforço muito esse olhar que eu tenho, né, na linha do que a Ana Beatriz falou, por exemplo, da possibilidade de sustentação oral. Sem dúvida nenhuma, é uma maravilha não precisar viajar 300 quilômetros ou ir para Brasília, possibilitar o acesso aos tribunais superiores de quem nunca teve esse acesso. Eu acho que essa é um ganho que a gente não pode perder. Mas isso tem que ser colocado como uma opção, como uma alternativa, um direito a ser exercido se houver condições, possibilidade e desejo para que isso aconteça. E do ponto de vista de justiça criminal, isso para mim é muito claro, né? Então, por exemplo, você referiu, Flávio, o CNJ. O CNJ tem uma proposta de trazer a videoconferência como apoio para a sessão de julgamento do tribunal do júri. Qualquer ideia de um júri virtual, ela parece tão absurda, ela parece tão contra tudo o que o júri representa, né? Que, evidentemente, a primeira reação a essa proposta foi muito negativa da parte da maior parte dos advogados, né? E aí houve uma série de discussões para que se entendesse o seguinte: não se está falando do júri virtual, isso é inconcebível. A gente não pode jamais imaginar uma situação em que isso pudesse ser uma realidade. Mas nós temos pessoas presas que não estão tendo seu julgamento. Então, você imagina o que é a percepção de alguém que está sem a sua liberdade, sem perspectiva de ter um fim para aquilo, né? Numa liberdade provisória, numa prisão provisória, por exemplo. Então, a ideia seria a realização de alguns atos por meio virtual, né? Desde que preservado aquilo que se acha a essência do júri de forma presencial. Vai funcionar? Não vai funcionar? Eu acho que é muito difícil responder agora. Mas eu acho que a reflexão, ela sempre deve partir desta ideia de algo que vem acrescentar possibilidades, que vem reforçar direitos e não substituir ou agilizar, né, uma realização de justiça que passe por cima do que é essencial, por exemplo, no âmbito criminal, que é o exercício do direito de defesa. Então, qualquer discussão que se pretenda fazer, né, seja de alteração legislativa, seja de regulamentação administrativa, no meu modo de ver, tem que colocar a questão dentro do que é possível e de exercício de direitos, nunca de imposição, tá? Porque, de novo, eu acho que isso afetaria o exercício da atuação profissional e a própria realização de justiça. Então, o cuidado que eu vejo na introdução dessa tecnologia, que em muitas situações pode ajudar, é sempre esse. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas agradeço. Respondeu até porque, como você disse, também não dá para sintetizar em 2 palavras, né? Mas acho que você destacou pontos fundamentais. Na verdade, a identificação de um núcleo essencial que diz respeito ao devido processo legal. Eu brincava do devido processo presencial, mas aparentemente o devido processo legal, na nossa realidade, está associado de alguma forma ao presencial, porque o acesso à justiça foi pensado sob o ângulo presencial.
Enquanto você falava, eu lembrava da experiência pioneira da ministra Nancy Andrighi, que passou a receber advogados remotamente. Aliás, só recebia remotamente, mesmo aqueles que estivessem no Brasil, em Brasília. Foi uma experiência pioneira. Mesmo que agora... estivessem no gabinete dela, excelente, doutor mesmo Fábio. Que estivessem no gabinete dela. Mas, ao mesmo tempo, que acesso à justiça pode haver se nós pensarmos que nem todos têm acesso à tecnologia, nem todos têm acesso... Então, não dá para simplesmente pensar num novo normal sob essa ótica de, então, vamos pensar naqueles que têm acesso a certos bens e a certos confortos e a certos recursos e esquecer todo o resto. Nós temos que pensar em todos e a justiça é para todos nós. Bia, quais as perspectivas? O que você diria assim, em poucas palavras? Eu acho que é bem por aí, bem por esse lado que a gente estava pensando, né? Eu penso também que seja uma forma de ampliar possibilidades. Essa questão dos excluídos digitais, né? Que a gente já teve um texto que eu escrevi no conjunto com esse magistrado que eu disse que a gente falou que seria a justiça 4.0, né? Mas que isso também pode gerar, né, uma nova onda de acesso à justiça, que é o acesso à justiça digital. Então, a gente tem que pensar nisso, não só na perspectiva do jurisdicionado, né, das pessoas que realmente não têm acesso. A gente tem já pesquisas que dizem que muitos brasileiros não têm acesso à internet, quem dirá, então, acesso à justiça pela internet, mas a gente tem muitos advogados também. O doutor Oreste estava lembrando, né, dos advogados que pediram esse auxílio para a OAB. Realmente foi um negócio muito impactante no começo da pandemia e continua sendo, né? Eu tenho percebido isso na OAB, essa necessidade, né, dos advogados. A gente está tendo ainda muitos problemas, viu? Não acabou, né? Mesmo porque a pandemia ainda não acabou, a gente tem muitas questões ainda a serem resolvidas e a gente vai ter... O que me preocupa, Flávio, daqui para frente é a quantidade de processos que estão estocados porque não conseguem passar para o próximo passo. Então, a gente teve um novo código de processo que foi bacana, mas que partiu do pressuposto de que tudo seria realizado, né? Que a gente teria as audiências. Então, veja que a gente não está tendo audiências de conciliação. Então, aquele primeiro passo pensado para o processo não está acontecendo. E a gente está com outro problema agora, que a gente não sabe contar prazo para contestação, porque o código ele não pensou nessa possibilidade do juiz não promover a audiência. Ontem me ligou um amigo e falou, olha, eu estou com um problema sério aqui, porque as partes querem fazer audiência, mas o magistrado diz que não vai ter audiência e a gente está aqui com um litisconsorte para ser citado. Eu não sei a partir de quando começa a contar meu prazo para contestar. Eu não sei se vai ser separado, se vai ser a partir da juntada do último mandado, porque um quer fazer audiência, os outros dois aqui não querem, mas o litisconsórcio não é necessário, também não é unitário. Assim... O código não pensou nessa possibilidade. Então, eu acho que daqui para frente a gente tem que aproveitar aquilo que de bom veio, tem que repensar a forma com que foi realizada muita coisa, porque muitas coisas foram realizadas, porque, ao contrário do processo digital, a realização de atos virtuais veio de uma vez, né? A gente não teve tempo de se preparar. As próprias plataformas utilizadas, elas devem ser repensadas. O CNJ recomenda o Webex, o Cisco Webex, mas a hora que a gente entra no Cisco Webex, a gente tem a questão da proteção de dados, né? A gente clica lá um botãozinho concordando que eles vão fazer tratamento dos dados, né, que estão sendo utilizados para aqueles atos virtuais. E muitas vezes são dados sensíveis. E a gente não tem opção. E esse é um ato de Estado, é um ato jurisdicional. Então, eu penso que tem, assim, que ter uma regulamentação, tem que ter um repensar da forma de realização desses atos, só pode ser determinada, né, a obrigação de prática de atos virtuais se o Poder Judiciário estiver devidamente aparelhado, que hoje ainda não está, né, nem aquela salinha que o Código prevê lá do 453, parágrafo 2º, nenhum fórum tinha. Hoje eles estão querendo correr atrás, né, para pelo menos poder ter aquela sala, para ter oitiva de testemunha, né, à distância, mas eu acho que a gente tem que ter um repensar, tem que ter uma regulamentação, tem que aproveitar o que veio de bom, mas tem que reparar aquilo que está acontecendo de não tão bom, né, e pensar assim no devido processo legal a partir de uma nova perspectiva. Eu não descarto, eu estava até conversando outro dia com a professora Campelo, lá da Capelo,
da Universidade de Coimbra, eu não descarto a possibilidade de negócios processuais entre instituições. A OAB, como órgão representativo da advocacia, e os tribunais, fazerem verdadeiros negócios jurídicos processuais, delimitando essas boas práticas e estabelecendo novos termos, né? Enquanto não vem uma mudança legislativa, eu não acho que isso seja impossível, não, esses negócios jurídicos processuais institucionais, né? Para delimitar uma nova forma de realização. Porque se uma sessão de julgamento do Tribunal de Justiça era super cansativa, uma sessão de julgamento de 6, 7 horas, presencialmente, virtualmente elas são insuportáveis. Não dá, né? Os atos virtuais, eles são mais cansativos do que os atos presenciais. Isso já tem muitas pesquisas. Esses 6 meses foram muito bons, né, para esse tipo de pesquisa. Então, eu acho que a gente tem que repensar, né? Tem que aproveitar o que veio de bom, manter, nunca pela via da obrigatoriedade, sempre pela via da consensualidade, né? As partes querem fazer esses atos assim, vamos fazer. Tem que se pensar em todos aqueles processos que estão represados, né? Que não partiram para o próximo passo, porque dependem da oitiva de uma testemunha, por exemplo, e está tudo represado. Vai ter que ter uma forma, né, de descongestionamento desses processos, que eu imagino que vai atravancar um pouco as varas, e temos que pensar em regulamentação, né? É uma nova realidade, temos que pensar também em formas de inclusão. Eu sei que a OAB estava tentando já promover essa inclusão a partir dos escritórios, né? A gente teve um problema com o fechamento das seccionais, mas agora com a reabertura isso está sendo viabilizado, então essas salas para os próprios advogados trabalharem com toda a infraestrutura, isso está sendo realizado. Acredito que a ASP também vai fazer alguma coisa nesse sentido para viabilizar a inclusão desses advogados que estão excluídos digitalmente, né? A gente não pode esquecer deles, né? E que a gente tem que ter um tempo de amadurecimento de todas essas iniciativas, né? No momento elas foram necessárias, foi a única forma de realização, mas a partir do retorno à possibilidade da realização de atos presenciais, que elas não são tão necessárias, elas podem ser pensadas, regulamentadas e devidamente adequadas à nova realidade. Tá ótimo, então só inverter um pouco, a gente fecha com o Renato e antes então, Oreste, e aí, quais as perspectivas? Regulamentação, uniformização, soluções locais, soluções consensuais, o que você acha? Flávio, eu imagino que nós caminharemos para soluções locais. Em primeiro lugar, porque me parece, pela minha experiência, que não é tão grande quanto a dos colegas, os tribunais, eles têm um quê de personalismo. Ou seja, se o próximo presidente do Tribunal de Justiça ele entender que o sistema deve funcionar, o próximo Conselho Superior da Magistratura entender que ele deve funcionar de maneira virtual, de maneira mais intensa, assim será. Se ele pensar diametralmente oposto, nós voltaremos ao período anterior como se nada tivesse acontecido. Eu não citarei nomes, mas eu me lembro quando nós estávamos no auge da implementação do sistema de informática do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando foi eleito um novo presidente do TJ de São Paulo, acho que só eu e o Flávio que pegamos esse presidente, ele mandou retirar todos os computadores e todos os cartórios e mandou voltar as fichas manuais. Durante os 2 anos de presidência desse tribunal, foi proibido o uso da informática, porque ele entendia que aquilo, ele, na verdade, baixava a qualidade dos julgamentos. Então, existe uma conotação, no meu entender, estritamente pessoal nesse caso, ou seja, o que o Conselho decidir é o que vai acontecer. Me parece que haverá cada vez mais, isso é inegável, uma facilitação, desde que
assim queiram os magistrados. Ou seja, eu já estava lendo aqui a pesquisa feita pela ASP, uma excelente pesquisa, e os números são significativos dos magistrados que simplesmente não receberam no decorrer da pandemia, não atenderam telefone, não atenderam advogados. Eu perguntaria, agora se terminar a pandemia e vier uma regulamentação, a partir de agora eles vão atender? Eu tenho certa dúvida, porque no fundo, se ele não atender ou se ele criar dificuldades para atender, qual vai ser a consequência? Eu cito sempre um exemplo da minha vida pessoal. Uma vez eu tive muita dificuldade para despachar com o desembargador, até que finalmente ele me atendeu gentilmente. Ele marcou às 7 horas da noite da sexta-feira antes do carnaval. E, de fato, ele me atendeu. Quando eram 7h15, ele me deixou entrar no gabinete dele. E ele me recebeu de costas. Há alguma regulamentação proibindo o desembargador de receber o advogado de costas e dizer simplesmente, não, o senhor pode falar que eu estou muito ocupado aqui, mas eu estou ouvindo o senhor? Eu posso dizer que há uma certa falta de educação, pelo menos no meu modo de ver. Mas qual seria a consequência? Eu irei até a corregedoria dizer, corregedor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. O desembargador me atendeu de costas. Então, tudo, volto sempre a frisar, vai depender do ser humano. Ou seja, ele vai querer que funcione e que isso seja um mecanismo para melhorar a justiça, ou vai ser um mecanismo para tornar a vida dele mais fácil? Essa é a grande pergunta. E volto a falar que, infelizmente, os demais estou conhecendo mais agora, nesse momento, eu sou um pessimista por natureza. Na minha opinião, vai ser implementado o sistema e haverá uma queda da qualidade da atividade judicante. Infelizmente, o acesso à justiça vai ser cada vez pior, vai ser cada vez mais formal. O professor Yachel, antes de começar a gravação, disse que a gente vai ligar para um call center, diz que 1 para despachar, diz que 2 para julgar, diz que 3 tal coisa, e eu reparei, o professor Yachel diz que 1 morra o advogado, tá certo? Então, não tenho tantas esperanças, mas é culpa minha, eu sou um pessimista por natureza. E talvez, eventualmente, disque 1, disque 2, disque 3, e sempre para não falar com nenhum ser humano, né? Talvez para falar com um robô. Esse que é o grande medo, né? Renato, nas edições anteriores, eu fiz uma pergunta para os expositores, perguntando se havia, diante das perplexidades de cada encontro, se havia luz no fim do túnel, considerando que a nossa luz é o direito. Então, eu pergunto para você fala pelos demais, tem luz no fim do túnel? Tem jus no fim do túnel? Qual é a sua visão sobre a perspectiva para a gente encerrar? Vamos lá, Flávio. Acho que, diferentemente do Oreste, eu vou ser um pouco mais otimista. Eu acredito que tem luz e tem jus no fim do túnel, tudo a depender de nós mesmos. Eu acho que nós, na qualidade de protagonistas, né, a advocacia sempre exerceu um protagonismo, a gente brinca da expressão uma família forense. A relevância que a advocacia tem dentro da família forense e do impacto, né, quando a gente fala aquilo que a advocacia traz, aquilo que a advocacia levanta, as bandeiras, a gente não pode baixar agora. Eu acho que, pelo contrário, a gente precisamos unir os esforços em pró de um benefício comum. A Flávia foi muito feliz em colocar na questão do consenso. A partir do momento em que existir o consenso, né, de que
aquela modalidade de julgamento pode ocorrer da forma virtual, o despacho pode, o combinado não é caro, essa é uma regra antiga. E, obviamente, precisa ser dado, né, à parte, ao advogado, essa possibilidade dele poder decidir se aquele caso é ou não passível de um julgamento numa modalidade virtualmente falando. Mas o que a gente precisa também colocar, e eu acho que foi um ponto muito bem abordado pela Ana Beatriz aqui, e que é uma preocupação e está na plataforma da ASP, é a questão da inclusão digital. Apenas para que vocês saibam, quando os prazos foram restabelecidos no dia 5 de maio, a ASP recebeu uma quantidade enorme de pedidos de advogados para reabertura do seu prédio. Por quê? Só para que vocês tenham uma ideia, praticamente de 200 a 300 advogados circulam no nosso prédio usando as nossas instalações para que eles vão até lá para fazer o protocolo eletrônico. Eles não têm um computador no seu escritório, na sua casa. Muitos desses advogados, para que vocês tenham uma ideia, se dirigiam à ASP para a utilização do Wi-Fi da ASP, porque não tinha dinheiro para colocar o crédito no celular. Então, ele precisava fazer uma audiência e precisava usar a nossa estrutura. A realidade da advocacia é realmente uma realidade muito complicada. E exigir que o advogado, né, tenha toda a estrutura tecnológica para poder, né, exercer a sua atividade profissional é muito complicado. E esta é, sim, uma preocupação que está, né, na ordem do dia da entidade. A gente tem usado e tentado, de alguma maneira, juntamente com as entidades representativas da advocacia, criar ambientes favoráveis para essa inclusão digital, tudo de maneira a não gerar ainda uma situação de penúria maior, né, para a nossa classe. Então, acho que, Flávio, sendo objetivo na resposta, eu acredito sim que exista luz nesse fim do túnel, existe luz no fim do túnel aí que a gente consiga construir juntos. Eu acho que isso vai depender de nós, né, provocarmos, não baixarmos a guarda. Eu acho que a gente precisa sim enfrentar de uma forma muito clara, muito serena, muito madura, né? Eu sei que nós estamos num processo ainda de transformação. E eu acho que o momento é agora. Tudo para que essa situação não venha a se cristalizar em detrimento, no final do dia, do jurisdicionado. Mas acredito, sim, que a gente vai conseguir vencer essa etapa e é um processo de adaptação, tanto para os juízes, quanto para a advocacia, quanto para o Ministério Público, para a Defensoria, para a família forense. A família forense está passando por um processo, né, de transformação. E essa transformação, ela sempre vão existir os percalços, e os percalços precisam ser, né, enfrentados e debatidos, tudo no sentido de se encontrar um denominador comum. Então, acho que aqui, como plataforma, a gente pode dizer que nós, né, dentro da ASP, estamos sim com este tema na ordem do dia e muito preocupados, né, com a capacitação para que os advogados consigam exercer a sua atividade profissional nos tempos modernos. Gente, a nossa conversa, no meu modo de ver, está deliciosa, muito proveitosa. Haveria inúmeras outras questões que poderiam ser tocadas, mas eu acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui. Pontos relevantes foram abordados, ideias foram levantadas, e nós esperamos que aqueles que nos ouçam possam também, a partir dessas ideias, ter as suas, e todos nós trabalharmos de alguma forma com pequenas contribuições, mas nem por isso menos relevantes, para que o sistema seja um pouco melhor. De forma otimista, não tão otimista, mas sempre em busca de uma luz no fim do túnel. Muito obrigado, Renato, Flávia, Bia, Oreste, e nosso cumprimento àqueles que nos acompanham, e até o nosso próximo encontro, que deve ser sobre igualdade e equidade de gênero, com profissionais que têm se dedicado a isso, em particular professoras da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Até lá, muito obrigado.